O problema é que a gente conseguiu desenvolver tanto o nosso cérebro em algumas regiões específicas que permite que a gente crie cenários na nossa cabeça e esse eixo é sensível a essa criação de cenários. Então você fica pensando lá na reunião que você tem mês que vem, ou se o seu fornecedor vai entregar aquele produto porque teve não sei o que, teve greve de caminhoneiro e não sabe se ele vai chegar. Você cria uma série de cenários que não existem na vida real ainda e o seu eixo de resposta ao estresse libera estresse como se tivesse um leão no seu lado. E cara... Isso é tudo também responsável. Isso é o ônus do córtex pré-frontal. Exato, exato. Porque tem o bônus, que é a capacidade imaginativa de projetar histórias. E da gente estar transmitindo uma live aqui no que estuda a criação do córtex pré-frontal. Bônus. E o ônus é você antecipar ou só que pensa assim, fantasiar. Só que pensa assim, a evolução, o ambiente, ele continua. E agora, isso que eu vou falar, cara, pode ser que soe bastante pejorativo se vocês não levar em consideração o contexto do que a gente está falando aqui, tá, pessoal? A gente construiu uma sociedade tão complexa que o nosso cérebro, ele meio que não conseguiu acompanhar. Vou te dar um exemplo. Hoje a gente tem luz artificial. Nunca na natureza existiu luz artificial. Um caçador... A luz artificial é 0,2% da história do homem na Terra. Sim. De 300 mil anos para atrás, a luz natural foi recente, pra caceta. Sim. Então o nosso cérebro ele não sabe lidar com luz natural à noite. A luz natural nunca teve à noite. Os caçadores-coletores, todos os outros animais, durante a noite o sol se punha e eles iam para suas cavernas lá, no máximo com uma fogueira, e dormiam. Hoje a gente tem o advento da luz natural, da luz artificial. Inclusive o advento das telas. Qual que é o problema que isso está gerando? Uma inundação de insônia. Porque o nosso cérebro não tem mecanismo para lidar com isso daqui, cara. Nunca antes existiu luz artificial para o animal humano. Então é um estímulo ambiental que o ambiente proporciona que nunca antes o nosso cérebro foi exposto. E a evolução do cérebro, ela demora para conseguir selecionar quem consegue... Talvez daqui a 20 mil anos, talvez daqui a 50 mil anos, a gente consiga... Porque hoje já tem umas pessoas, por exemplo, que tem uma variação genética, é muito raro, tá? Então você que está assistindo provavelmente não tem, embora você vá achar que tenha. Existem algumas pessoas que conseguem dormir 6 horas e não tem déficit. Um humano hoje precisa de 7 a 9 horas, um adulto, de sono ininterrupto. Existem alguns felizardos que dormem 6 horas porque eles têm uma alteração genética específica. Talvez essas pessoas com o tempo vão passando tanto esse gene para frente que daqui a 100 mil anos a gente tem um animal humano dormindo 6 horas por noite. Talvez, não sei. Então o nosso cérebro ainda não conseguiu se organizar frente a esses estímulos ambientais. Qual que é a resposta? A seleção natural está atuando, as pessoas estão dormindo mal, eventualmente morre porque o cara dormiu mal pra caceta, de noite foi dirigir um carro, no outro dia se acidentou. O fato dele ter dormido mal levou ele a se acidentar e, portanto, ele não vai passar esse comportamento de dormir mal pra frente de alguma forma. Só que, deixa eu só concluir, senão minha cabeça vai explodir aqui com esses bagulho. Pensa assim, ó. Então um dos circuitos que a gente não tem desenvolvido para lidar com o ambiente que a gente vive hoje é o circuito do sono. Perfeito. Ou seja, o ambiente está engolindo isso. A gente não foi criado para ter luz artificial à noite nos nossos olhos. Ponto. E por isso que as pessoas precisam ter o hábito que querem dormir melhor, precisam estar num ambiente em que... Construir um ambiente que mimetize, exatamente. Perfeito. Segundo ponto. Os nossos sistemas dopaminérgicos nunca existiu tanto estímulo hiperdopaminérgico como existe no mundo de hoje para os caçadores-coletores. Não existia videogame, não existia drogas. Rede social. Nunca... Cara, você pega um caçador-coletor na época lá de 100 mil anos atrás, 80 mil anos atrás, e dá um McDonald's para ele... capaz de explodir a cabeça dele. É uma dopamina que ele nunca antes viu tanta caloria num lugar só. Então nem os nossos sistemas de controle de apetite, nem os nossos sistemas de controle de impulso conseguiram acompanhar e... Vê se vocês estão me entendendo, pessoal que está aí assistindo. Os nossos sistemas de controle de apetite e os nossos sistemas de controle de impulso, eles não foram criados, entre aspas, ou em linguagem mais técnica, eles não foram selecionados num ambiente que tivesse tantos estímulos hiperdopaminérgicos do ponto de vista alimentar ou do ponto de vista comportamental como a gente tem hoje. Qual que é o resultado prático disso? Uma inundação de depressão e uma inundação de obesidade.
Perfeito. Então a gente não tem um sistema para conseguir dar conta em sair na rua e ter 30 fast food hipercalóricos na nossa frente estimulando nós a consumir aquilo. A gente não tem um sistema pronto, é meio que covardia com a gente isso. Perfeito. É covardia com o nosso sistema, cara. É muito covardia. Porque é muito gostoso. Sim. E a propaganda faz a gente ir lá e consumir aquilo e tem brinquedo para as crianças e tem reforços em todo lugar. Então é muita covardia com o sistema. Você meio que consome aquilo porque era o que você poderia fazer. Ou seja, o ser humano avançou tanto tecnologicamente do ponto de vista do córtex pré-frontal que ele construiu ferramentas que está se esmagando. Que arrebentam o organismo. Exato. E o terceiro ponto, que a gente volta lá para sua pergunta, estou fechando o loop aqui, o estresse e a ansiedade. A gente criou um ambiente tão complexo que o nosso cérebro não foi criado para lidar com isso, cara. O nosso cérebro não foi criado para lidar com um ambiente de tantas variáveis a serem gerenciadas. Então esse eixo de resposta ao estresse que deveria... Imagina uma timeline da vida de um sujeito de 10 anos. Cara, num animal, esse eixo de resposta ao estresse vai ter vamos diminuir para 6 meses, fica mais fácil. 6 meses aqui. Cara, em 6 meses vai ter 1, 2 picos por mês. O bicho se assustou com alguma coisa, deu um pico. O seu gato em casa, o bicho passou fome um dia que você, sei lá, saiu, ficou um pouco sem comida e explodiu o cortisol. Então fechou, deu comida e encerrou. O do humano, muitas vezes, ou é todo dia pico, de manhã tem no trânsito, meio-dia porque não sei o que, de tarde uma reunião com o chefe. O dia inteiro dando pico que não era para acontecer. E hoje a gente sabe que o estresse / ansiedade é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de depressão. Então qual que é a resposta de seleção natural frente a esse mundo hiperestimulante? Tem organismos que não aguentam. E esses organismos que não aguentam, deprimem. 1% das situações que geram ansiedade em você, você não viveu ainda. Você usou memórias. Né? E nem vai viver. Você usou memórias do passado ou de comportamentos que existiram com pessoas que estão próximas a você e você criou fragmentalmente um cenário na sua frente que vai acontecer aquilo com você, mas você não tem evidência alguma que aquilo vai acontecer com você. Então, a maior parte das circunstâncias que fazem você ficar ansioso ou estressado nem aconteceram ainda, mas você já responde dessa forma. Cara, eu vou te mostrar um gráfico, eu vou desenhar aqui, que é algo bem simples,